Boa noite a todos. Que a paz de Yahshua esteja com cada um que está aqui nessa noite e com aqueles que irão assistir essa ministração na sua casa, em outro momento. Antes da gente dar início à ministração de hoje, o pai que ama os filhos disciplina-os, em Hebreus 12, versículo 7, gostaria de fazer uma oração para a gente dar início na ministração de hoje. Pai eterno, em nome de Yahshua, pedimos que, neste momento, toda a nossa ansiedade e preocupação, toda a nossa angústia, tristeza que possa estar nos nossos corações, possam ser removidos por meio do Teu poder e do Teu operar, por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos, neste momento, aproveitar do Teu ensino, da Tua direção, que sejamos edificados e revigorados por meio da Tua palavra, em nome de Yahshua, para a glória do Teu santo nome, Pai eterno. Amém. O Pai que ama os filhos, disciplina-os. Hebreus 12, 7 é a base do nosso estudo de hoje. Quando você ouviu, quando você escutou essa mensagem em outro momento, Hebreus 12, 7, talvez você deve ter parado para refletir e pensado sobre duas questões. A primeira questão é o homem natural. O homem natural. E neste momento vamos falar do homem espiritual. O homem natural teve a sua vida voltado para as coisas da terra. O homem espiritual buscou a sua razão e entendimento através do eterno. Só que na nossa infância, as coisas não ocorrem dessa maneira. Muitos lares, muitas famílias não têm como base, como fundamento o Evangelho de Cristo. E por esse momento vive as suas vidas através de ensino com pais naturais e filhos naturais. E através do processo de tudo que vai acontecendo na vida, passa por um processo de conversão e começa a viver por meio do Pai espiritual, o Deus vivo. E isso causa muito confronto, causa muito desentendimento acerca dessa palavra que nós vamos ministrar hoje. Eu espero que nos seus corações venham compreensão acerca desse tema. Acredito que o que eu vou falar aqui, para aqueles que estão aqui presentes, é quase unânime. Ninguém gosta de ser repreendido, chamado a atenção ou sofrer disciplinas para a correção de comportamentos errados. Não é fácil ser chamado a atenção pelos pais terrenos e dos nossos erros, os filhos que cometemos. Muitas das vezes, nos dias atuais, o que vemos é confrontos, brigas e, em alguns casos, até distanciamento. Dependendo da dependência que esses filhos têm dos pais naturais. Só que essa relação entre pais e filhos, por meio da nossa natureza humana, traz em muitos momentos sentimentos de mágoa, tristeza e decepção, fazendo com que as pessoas, em geral, não tenham boas lembranças dos pais. E os filhos, quando se tornam pais, levam esses traços em sua vida e manifesta em seus comportamentos. Tudo isso causa complicação na fase adulta. Sim, bloqueios, traumas, medos, insegurança, que sentimos ou expressamos por meio dos nossos comportamentos. E a origem disso, em muitos casos, está na nossa infância. Mas como lidar com tudo isso na fase adulta? Um turbilhão de emoção, de sentimentos, surge dentro de nós todos os dias. E não sabemos lidar com os nossos problemas e questões da nossa vida. Inconscientemente ou conscientemente.
encontramos alguém para culpar pelas mazelas e pela falta de sucesso em nossas vidas. Nesse estágio de autorreflexão, muitos lançam suas frustrações em sua criação. Logo, o alvo passa a ser seus pais terrenos. Isso é correto fazer? É correto você culpar seus pais pelos seus fracassos e frustrações? Muitos vão dizer, sim, é correto. São por causa dos meus pais que eu tenho a vida que eu levo hoje. Mas a verdade é que, com certeza, não. Não deveríamos culpar nossos pais pelos nossos fracassos e erros. Deveríamos compreender que a vida que recebemos é uma dádiva única e eterna. Portanto, deveríamos pensar que nossos pais naturais também estão aprendendo nesse processo que chamamos de vida. E eles também sofreram inúmeras situações em sua infância que acarretaram na pessoa que eles se tornaram no hoje. Sendo assim, meus amigos, o que podemos fazer para que, por eles, é liberar o perdão. Sim, seja qual for a situação, o que ocorreu entre você e seus pais terrenos, libere o perdão. Pois quando você libera o perdão, você também se libertará desse ciclo geracional de maldição, mentira e enganos. E enxergará no seu pai natural um ser cheio de falhas e imperfeições, assim como você. Mas ocorrerá algo extraordinário também. Você enxergará seu Pai eterno, o seu verdadeiro Criador. Seu Pai eterno e celestial, que preparou um reino para que você possa morar eternamente com Ele. Mas para isso, você terá que aceitar a correção do Pai eterno, a disciplina dele. Para ser chamado de filho. Alguma semelhança com o pai natural? Não. Não há semelhança, pois o pai terreno vai lhe instruir com base no conhecimento desse mundo e o modo que ele viveu e aprendeu de seus pais e pessoas próximas a ele. E se ele não tiver conhecido o Pai Eterno, é somente isso que ele lhe poderá oferecer. Por isso você precisa perdoar. Pois quando você se relaciona com o Eterno, sua correção tem como objetivo levar você para o mais profundo relacionamento espiritual de seres celestiais. Sim, você é um ser celestial. Ao ser disciplinado pelo Pai, você será santificado por Ele também. Você está pronto para viver este processo? Pois o Pai corrige a quem ama e o chama de filho. Se sim, fique até o final dessa ministração de hoje, caneta e lápis na mão, e anote tudo que vier ao seu coração, pois aprender é necessário para a nossa correção e também ensinar outras pessoas a passar pelo caminho que o Pai Eterno quer nos conduzir. Começamos agora a nossa reunião missionária de hoje, esperançosos em encontrar respostas e que sejamos edificados pela palavra do Eterno. Então, boa reunião missionária a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir o vídeo em outro momento. E só uma observação antes de eu entrar no texto, que é a base do nosso estudo de hoje. Hebreus 12, 7. Se você estiver olhando ao fundo da nossa imagem, na tela, o tema, o texto, o pai que ama os filhos, disciplina-os, ali você vai ver que está Hebreus 2, 17. Na verdade, foi um erro nosso ali de digitação, peço desculpa a vocês,
mas o texto correto é Hebreus 12, 7. O pai que ama os filhos disciplina-os. Comportamento que colabora para rejeitar a correção do Pai Eterno. Mágoa, ressentimento, decepção, tristeza e inveja. Tudo isso faz com que criamos uma falsa imagem do Pai Eterno, por meio das experiências que vivenciamos através dos nossos pais naturais. Jó, capítulo 5, versículo de 2 a 8, nos ensina que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu vou repetir essa parte inicial de novo. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Só que ele continua. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Sabe por que a maioria das pessoas estão ressentidas nos dias de hoje? Porque seguiram o padrão de sucesso do mundo. Pais ensinando seus filhos, os filhos tornando-se pais e ensinando seus filhos o caminho do sucesso. Mas qual sucesso é esse? O do mundo. Fomos doutrinados a ser prósperos financeiramente, ter família, casa, boa formação acadêmica e, por meio de tudo isso, um bom emprego. Só que esquecemos de uma coisa. Perguntar para o Pai Eterno qual é a vontade dele para as nossas vidas aqui na Terra. Ou seja, para a minha vida e para a sua vida. Pois quando seguimos essa receita de bolo, esquecemos de um detalhe muito importante. A maioria de nós não fomos criados para fazer o que fazemos hoje. Pois corremos atrás do dinheiro, prazer, felicidade e satisfazer as nossas emoções. Mas o que conseguimos indo nessa direção? Uma sociedade doente, frustrada e deprimida. Sabe por quê? Por causa das disfunções que são criadas no homem natural, gerando uma falsa imagem e, por consequência, a nossa distanciação do Pai Eterno. Sem essa informação, você corre atrás de propósitos que muitas das vezes não estão dentro do centro da vontade do Pai para a sua vida. Portanto, nos frustramos, nos magoamos e magoamos outras pessoas. Pais magoados com filhos que não conseguiram alcançar o sucesso que ele havia projetado. Filhos ressentidos com o pai natural porque não conseguiu apoio para ir em busca dos seus sonhos. E em muitos dos casos, culpamos a Deus por esses acontecimentos. Se você estiver nessa situação, faça como Jó. Jó, capítulo 5, versículo 8. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. É importante você apresentar ao Senhor
a sua causa. Nessa parte inicial aqui, muitas pessoas têm colocado a sua vida no padrão do mundo. A mentalidade a qual tem se construído é carnal. Então não consegue alcançar a plenitude de uma vida espiritual diante do Eterno. Porque tudo é construído na forma a qual o mundo criou de forma sistemática. E as pessoas, estando ou não dentro da igreja, dentro de uma denominação, acabam seguindo o mesmo padrão do mundo. O que difere essas pessoas, na verdade, não são princípios, não são doutrinas. São simplesmente dizer que eu frequento uma tal denominação, eu frequento um tal grupo, simplesmente isso. No resto, são praticamente tudo parecido. Esse é um grande problema da nossa geração e da era ao qual vivemos. Agora vamos para o texto base do dia de hoje. Como é de costume, nós temos aqui duas versões para dar um pouco mais de entendimento para nós. A primeira versão de Hebreus 12, 7, vamos ver na King James 1611. Se suportais o castigo, ou seja, a disciplina em algumas versões, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castigue? É a pergunta. Ou não disciplina. A outra versão que vamos ver é: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os tem tratado como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Essa é a pergunta. A tradução, nova tradução linguagem de hoje. Bem, vamos entender isso ao decorrer do nosso estudo. O pai que ama os filhos disciplina. Vimos que existe a disciplina do homem natural, dos pais, e existe a disciplina do Eterno. Nesse primeiro momento, vamos compreender a disciplina dos pais naturais, para que depois a gente possa compreender a disciplina do Pai Eterno. Vimos que o homem natural, quando não se relaciona com o Pai Eterno, torna-se disfuncional, cria uma realidade de vida no engano, provocando dentro de si uma falsa imagem. E, por fim, vimos que tudo isso o leva para uma ruptura ou distanciamento do Pai Eterno. Agora vamos ver 3 processos nas nossas vidas entre pais e filhos naturais que ao final faz com que a gente se distancie do nosso caminho do Pai Eterno. A primeira questão, talvez você já deve ter escutado isso até em algumas ministrações por aí. Dureza no coração. Ou a dureza do coração. Uma das primeiras questões é a dureza do coração. Um dos processos que a gente passa. Marcos 8, 16 a 18 nos ensina que vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Jesus perguntando aos seus discípulos. A dureza do coração se dá em sua maior parte por desejos e propósitos de vida que não estão alinhados com os planos do Eterno. Quando está relacionado ao desejo, ele pode ser algo momentâneo e passageiro, movido por estímulos ou impulsos, gerados por emoções ou sentimentos. Já o propósito de vida, ele torna-se este mesmo coração endurecido, obstinado, cegando o seu entendimento. E fazendo com que o homem natural corra atrás desses objetivos da sua vida. E corre atrás, se preciso for, a vida inteira. Neste caso, não escutam a voz do Pai Eterno. Seguem o seu próprio caminho e indo em direção à ruína e à destruição. Hebreus 4, versículo 7. Porque Deus... Desculpa, vou
voltar aqui o início do texto. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Pois pais naturais e gerenciais, a palavra está nos dizendo isso hoje. Não endureçam os vossos corações. Nesse dia que o Pai Eterno chamou de hoje. E ouçam a voz do Espírito Santo, convidando-os para voltar para casa, a vida eterna, na eternidade, no reino dos céus. Como o Messias nos ensinou no início da oração do Pai Nosso. Não endureça os vossos corações. Mateus 6, de 9 a 10. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que ao ouvir essa mensagem, as cadeias sejam quebradas. E os seus olhos espirituais sejam abertos e se arrependam dos caminhos errados, em nome de Yahshua. Pois o Senhor nos ensinou que devemos orar ao Pai que está nos céus. E Ele é santo, sim, Ele é santo diante de nós, na sua plenitude, da sua glória. E devemos desejar no nosso coração que venha o reino dele sobre a nossa vida e que a vontade dele seja feita na nossa vida. Pois assim na terra como no céu, ou seja, assim como é o desejo do Pai Eterno na terra, assim é o desejo dele também no céu. Então, a dureza no coração é algo que faz com que a gente não aceite a repreensão do Eterno. E a outra, você já sabe? Uma é a dureza no coração. A outra é a incredulidade. Sim, a incredulidade faz com que a gente não aceite a correção do Pai. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Os pais naturais procuram, na sua maioria, dar o melhor para os seus filhos e auxiliá-los em suas dificuldades e adversidades de vida. Entretanto, quando o assunto é fé, existe uma barreira gigante entre a maioria dos lares. Um abismo existencial, bem no meio da sala, no café, na hora das refeições, ou em qualquer outro momento e lugar no convívio da família. Isso ocorre pela incredulidade impregnada nos corações dos pais ou dos filhos e, em muitos dos casos, em ambas as situações. Recusam a crer ou têm falta de fé. É comum nos lares, infelizmente, e isso se dá por inúmeros motivos, desde emocionalmente ou por partes sentimentais, brigas e ressentimentos. Quanto aos comportamentos, discussões e obrigações, já vivenciados e experimentados por ambos. Ou seja, aqui a incredulidade ela entra de uma forma tão forte na família que as pessoas acabam de forma se esgotando e colocando para fora as suas questões emocionais, sentimentais, e acabam gerando nos lares brigas, discussões e contendas.
E isso tem uma base muito forte na questão de incredulidade. Mateus 13, versículo 58, nos ensina que e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Sem sinais de maravilhas, milagres, graças do Pai. Em muitos lares hoje, não é manifestada a presença, o milagre, as maravilhas, a graça do Senhor, por causa da incredulidade que há no coração dessas pessoas. Então, a gente precisa vencer essas barreiras. Falamos de duas até aqui. Falamos da dureza no coração e falamos da questão da incredulidade. E essas barreiras impedem sim da gente ser corrigido pelo Eterno. Impede sim da manifestação da vontade do Pai ser colocado na nossa vida. Só que não para por aí. Em Hebreus capítulo 3, versículo 19, nos ensina que vemos assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Olha como essa palavra ela é muito forte. Foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. E aqui eu coloco alguns pontos. Impedidos de entrar na terra prometida. O Pai Eterno tira o povo do Egito e o povo não consegue chegar no seu destino final, a terra prometida, pela incredulidade. Então, a gente não pode se orgulhar, como a palavra diz, de ter manifestações do Senhor na nossa vida. Porque o Senhor pode nos mover de um lugar para o outro, mas nesse outro lugar que a gente vai, se a incredulidade for tão forte, a gente pode não se movimentar. Outra questão, impedidos de entrar no descanso do Pai Eterno. A incredulidade pode impedir de você entrar no descanso do Pai Eterno. Mas não para por aí. A terceira questão é que podemos ser impedidos de entrar na eternidade com Ele. Então, tome cuidado quando o assunto é incredulidade. Leve isso muito a sério na tua vida. Pare, reflita, faça reflexões quanto for necessário. Ore, medite, jejue, busque o Senhor para encontrar respostas. Porque isso está acontecendo na tua vida, na tua família, para que o Senhor venha derramar sobre a sua casa graça, misericórdia, amor. E a terceira questão que a gente vai ver essa noite, o porquê nós não aceitamos a disciplina do Pai Eterno, é a apostasia da fé. Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Verso 6. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A apostasia de fé também é um assunto que temos que levar com muito cuidado, com muita atenção no nosso coração, com muito temor, na verdade. A apostasia de fé, em outras palavras, é abandonar o caminho da fé no Eterno e em seu Filho, o Messias. É negá-lo por meio de comportamentos desprezíveis, imoral e corruptível. E a pessoa, ela se revolta contra o Pai Eterno. Muitos pais naturais têm apresentado aos seus filhos este caminho. Porque viveram por um tempo todas essas maravilhas.
Depois caíram, como a palavra diz. E, como a palavra mesmo coloca, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. E a partir daí, levam seus filhos para o caminho da perdição. Oséias 11, versículo 7, a primeira parte. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Nós temos uma inclinação natural a se desviar do eterno. Nós devemos olhar isso com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, pois estamos falando da nossa eternidade. Nós não estamos falando aqui só desse momento agora, temporal, porque vamos viver o que, em média, quantos anos? 70, 65, 80? Mas depois disso, há uma eternidade, há uma vida eterna para se viver. E como será essa vida? Nós devemos se preocupar com isso. Agora vamos ver o resultado que alcançamos quando a gente pratica a apostasia da fé, quando a gente se torna incrédulo ou quando a dureza do coração nos toma. O resultado que alcançamos é ir em direção do abismo. E aí eu aponto duas situações que nós cometemos. A primeira, ou o primeiro comportamento, são os desejos pecaminosos. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Concupiscência, desejos. Ou seja, Deus entregou os seus próprios desejos do seu coração. Então, é algo que a gente precisa parar, refletir, fazer um momento de reflexão na nossa vida, porque se a gente está indo nessa direção, se a gente está indo nesse caminho, o que seremos de nós lá na frente? A segunda questão é a ganância e luxúria. 1 Timóteo 6 a 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A primeira parte. O amor ao dinheiro é a raiz. Não é o dinheiro em si, é o amor a ele. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aqui a palavra está sendo bem clara que este amor ao dinheiro fez com que as pessoas desejassem o dinheiro a tal modo que se desviam do caminho do eterno. Não é que eles não conheceram o eterno. Conheceram. Mas optaram por ir em busca da ganância, da luxúria, dos desejos pecaminosos, como vimos anteriormente. Só que essas pessoas aqui estão conduzindo outras pessoas para o abismo. Porque não corrigiram seus comportamentos. E vivem de forma aparente. Porque se você não aceitar a correção do Pai, se você não aceitar a disciplina do Senhor, você não é um filho legítimo. Você se torna um filho ilegítimo. Então, a nossa natureza natural nos conduz ao abismo. São os pais conduzindo os filhos à dureza do coração, incredulidade, apostasia de fé. E o resultado que a gente alcança, o abismo. Cuidado com esses venenos mortais, espirituais, lançados pelo inimigo de nossas almas, que geram no homem natural a falsa imagem e criam as raízes malignas que o separam eternamente do seu Criador, do seu Pai eterno. Hebreus 12, 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos,
Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Em outras traduções diz bastardos e não filhos. Então precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos parar e refletir sobre isso. Porque se eu não estou aceitando a correção do Senhor, na verdade, eu estou num lugar que eu não mereço estar. É por isso que hoje a gente vê muitas pessoas falando, tem um caído aqui, tem outro caído ali. Mas é porque ele não aceitou a correção completa do Senhor. Não aceitou mudar completamente. Não aceitou a disciplina. Continua sendo um homem natural. Preferiu ficar com a sua natureza carnal e pecaminosa, com seus desejos, ceder à carne. É isso que as pessoas escolheram aqui. Mas, para aqueles que estão aqui, para aqueles que vão ver essa mensagem em outro momento, a pergunta que deve estar no coração agora é: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porque se este caminho me leva ao abismo, o que eu posso fazer? Se a dureza do coração, se a apostasia de fé, se a incredulidade me leva para o abismo, o que eu posso fazer? Se a doutrina, se o que o Pai me ensinou, mesmo como a gente viu, me levando para a igreja, mas fazendo as coisas erradas, o que eu posso fazer? Vou seguir o exemplo do meu pai? Ou vou aceitar a correção do Eterno, a disciplina? E vou para o caminho que é verdadeiro, que é eterno. Eu preciso ter essa resposta. Eu preciso ter essa chama acesa no meu coração. Verdadeiramente ter um encontro com o Eterno. Seguir os seus caminhos. Seguir a sua correção, a sua disciplina. Para que verdadeiramente eu possa provar e experimentar do que é sobrenatural, do que é eterno. Então essa pergunta, o que eu devo fazer, deve estar no teu coração essa hora. A primeira questão, então, é: precisamos ter a consciência do resgate. É o primeiro ponto que eu e você, aqueles que estão aqui, você que vai assistir em casa, ter a compreensão do resgate. Sim, fomos resgatados. Fomos resgatados. Por amor a si mesmo, o Pai veio ao nosso resgate e enviou o seu Filho, Yahshua. De tudo o que vimos até aqui, ou somos quando estamos nessa posição de pais naturais, imperfeitos e falhos. Logo, ensinamos os filhos os caminhos errados que trilhamos antes da redenção, antes do arrependimento, antes do sangue do Messias nos lavar, purificar de toda a imundícia. Portanto, perdoem-se mutuamente para essa nova vida em Cristo. E fale: o Senhor me resgatou. E nova criatura eu sou nele, não em si mesmo. Em 1 João 4, capítulo 4, versículo 9 a 11, temos essa palavra maravilhosa, de esperança, de conforto. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O resgate. Nisso consiste o amor. O resgate. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O resgate. Devemos amar os outros.
Da mesma forma que o Senhor nos amou. Então creia no seu coração que você foi resgatado. É a primeira questão para você poder entender a disciplina, porque o Senhor vai te disciplinar. O Senhor vai te corrigir. Os caminhos que não estiverem certos, que estiverem tortuosos, Ele vai te mostrar o caminho direito que se deve seguir. Aqui não estamos falando que o Senhor nos tenta. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que fique claro aqui. Porque quem tenta a nossa carne, quem tenta a nossa alma e o nosso espírito, é o maligno. E isso é claro. Mas o Senhor, Ele nos ajuda a encontrar o caminho da verdade. Então nós somos provados por meio da palavra. Se nós não obedecemos a palavra, o Senhor não está em nós. É simplesmente assim. Agora, se eu creio no resgate, se eu creio no sangue, eu creio na redenção. A segunda questão é: permita a ser um vaso na mão do oleiro. Muitas pessoas já ouviram de inúmeras pregações sobre esse tema. Mas a questão é: você se permite a ser um vaso na mão do oleiro? Você se permite a isso? Precisamos nos permitir a ser moldados pelo Pai. Isso significa novo molde para uma nova modelagem de vida. Você precisa parar um pouco na tua vida, a partir do teu processo de conversão, e fazer um reset. Você precisa resetar a tua vida. Você precisa separar, falar, realmente eu quero viver conforme a palavra me direciona, conforme as minhas experiências espirituais com o Senhor. Então, eu preciso viver esse novo molde, ou seja, essa nova forma, essa nova modelagem que está sobre a minha vida. E deste modo, eu preciso o quê? Ter comportamentos que evidenciem Cristo dentro de mim, dentro da minha consciência, nos meus pensamentos, no meu coração. Pois a boca fala do que o coração está cheio, cheio de esperança, por meio desse novo nascimento. As coisas velhas ficaram para trás. Não deve ser um clichê ou uma frase de efeito, mas uma verdade em seu novo coração. Porque você ganhou um novo coração do Senhor. Então, para de usar a palavra do Senhor como um efeito. Pare de usar a palavra do Senhor como clichê. Pare. Use como verdade, em espírito e em verdade. De que forma? Praticante e não ouvinte apenas. Pratique a palavra, viva a palavra. Se permita ser quebrado pelo Senhor, para ser consertado por Ele também. Mas seja verdadeiro diante do trono. Jeremias 18, versículo 4 a 6. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu vou parar um pouco aqui e vou explicar essa primeira parte. Mas o vaso de barro que ele estava formando, se estragou-se em suas mãos. Ou seja, o Senhor estava te formando e estragou. Só que, olha a graça. E ele o refez. Ou seja, o Senhor está começando a refazer a sua vida. Moldando outro vaso. Mas de acordo com a sua vontade. Ou seja, de acordo com a vontade do Eterno. Não é mais você na direção da sua vida. Não é mais você colocando os seus sonhos, os seus propósitos, os seus projetos na frente da vontade do Senhor. Não é mais. É por isso que muitos não encontram a plenitude da palavra. É por isso que muitos não vivem a plenitude da palavra, vivem no engano. E eu conheço muitos. Então o Senhor dirigiu-me a palavra.
Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. A pergunta que fica para você, o Senhor não pode fazer isso na tua vida, ó Israel? Não pode? Se você disser que não, você não acredita no poder do Eterno. Se você disser que sim, independente da situação que você estiver vivendo, ela pode ser transformada. Ela pode ser mudada, ela pode ser completamente restaurada, transformada. Você pode encontrar a plenitude da vontade do Eterno na tua vida, mas não é a tua vontade. Essa é a questão que as pessoas não entendem. E isso traz um pouco de... O coração fica querendo falar coisas que a gente não pode falar. Porque dá um pouco de revolta. Você vê tantas pessoas usando da palavra do Senhor de forma fingida e falsa. Desce dos lugares de pregação para ser bajulados. São os fariseus modernos, os escribas modernos, os donos de sinédrios modernos, com aparência de santidade, mas revestidos de pecado. Tomem cuidado com isso. O Senhor está te alertando dia após dia, com várias pessoas que estão com o seu coração voltado a Ele e não se curvaram e não vão se curvar. E eu sei que você que está no Espírito está entendendo essa mensagem. Você não vai se curvar. 7.000 profetas não se curvou. Quantos na nossa geração precisarão ficar acordados, em vigília, em sentinela? Quantos ficarão em oração, em prontidão, como um soldado? Quantos? Eu creio que aquele que o coração está em espírito e em verdade está entendendo essa mensagem. Os pais convertendo os filhos e os filhos convertendo os pais. Eu creio que nós estamos nessa era. Eu creio que nós estamos nessa era, mas não estou falando de quantidade, não. Não estou falando de quantidade, porque a era da quantidade logo vai passar. Nós estamos chegando na era da qualidade, qualitativo, não quantitativo. Precisamos de uma geração obediente ao Pai Eterno e não se rendendo às adversidades da vida, sejam elas quais forem. Necessitamos de pureza de coração, vida em santidade. Compreender o que é viver separado e consagrado ao Pai. Para que possamos viver nessa geração uma verdade que está expressa em sua palavra. Pais convertendo filhos. Filhos convertendo pais. Ao caminho do Pai Eterno. Dentro dos nossos lares, no meio da nossa parentela, devemos apresentar o Cristo por meio do nosso modo de vida. Humildade, hospitalidade, generosidade. E jamais por meio da religiosidade. Se você é um religioso, se você é um coração endurecido e obstinado, saiba que o Senhor Yahshua veio e falou com vocês. E hoje ele fala com a nossa geração. Fuja da religiosidade. Busque um coração em santidade, mas fuja da religiosidade. Porque a religiosidade não produz frutos no espírito. Produzem frutos para condenação. E se você é um religioso,
você não está diante do trono. E sabe onde você vai ver isso? Se não despertar agora, quando for tarde demais. Quando tiver de prestar as tuas contas a Yahshua, Yahshua vai te dizer, não te conheço. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado a quem você está seguindo. Tome cuidado a quem verdadeiramente você está entregando a sua vida. Esteja atento a isso. Porque do Senhor ninguém engana, ninguém zomba, ninguém pode mentir. Pois os nossos corações, a nossa alma, Ele vê tudo. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Veja aqui, a palavra do Senhor. Do contrário, eu castigarei a terra com maldição. Ou seja, o exemplo que o Senhor colocou sobre a terra são pais santificados e filhos santificados. Esse é o exemplo que o Senhor colocou sobre a terra. Pais santificados, filhos santificados. Não existe outro caminho. Pais e filhos naturais e carnais em comunhão. Nesse caminho de conserto, correções, novas disciplinas, aprendidas por meio da palavra do Eterno, devemos compreender que honrar é um princípio do Deus vivo. Sendo assim, é necessário viver esse princípio no hoje. É por isso que é pais e filhos naturais e carnais em comunhão. Porque nós temos a nossa natureza natural. Desenvolvemos a nossa natureza espiritual. Mas a natural, ela não se vai assim, não é? Ela não vai embora. Então, se os seus pais não estão no mesmo caminho que o seu, mesmo assim você deve honrá-los. Se o seu pai, se sua mãe escolher um caminho diferente que o teu, você deve honrá-los. É isso que diz a palavra. Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ponto. Vou fazer uma observação aqui. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Elevação. Ou seja, a minha natureza natural em elevação. Eu faço isso no Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é o mandamento que vem com uma promessa. E qual que é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ah, você quer que a tua vida vá bem e as coisas aconteçam aqui na terra? Honra teu pai e tua mãe. Porque isso é o primeiro mandamento com promessa. Agora também tem uma questão dos pais naturais para os filhos. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, também tem uma tarefa aqui para os pais aqui naturais. Criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, crie seus filhos conforme a palavra. Porque se você fizer isto e o seu filho fizer isto, não tem como a receita do bolo não dar certo. Vocês vão estar santificados no Senhor. Vocês vão quebrar prisões espirituais. Vocês vão quebrar cadeias de maldições. Vocês vão quebrar palavras de maldições geracionais. Vocês vão quebrar.
E aí a gente vê pessoas, porque meus filhos, porque meus pais. Você sabe por quê? Porque vocês não estão vivendo a palavra. Porque não estão vivendo a palavra. Simples assim. E a outra questão, então, é seguir as diretrizes do Eterno, a sua palavra. Devemos seguir a sua palavra, diretrizes, mandamentos, normas e orientações, sem questionar. Por que sem questionar? Porque a nossa natureza natural, o que mais faz na vida é questionar. Querer saber as coisas para poder fazer. Faça sem querer saber. Faça. Coloque em prática. Não questione, não pergunte. Sabe por que eu falo que você tem que fazer sem questionar? E crendo por fé? Sabe por que eu falo isso? O nosso entendimento é limitado perante ao Senhor. Por mais que a gente queira saber, nós não temos compreensão do todo. Nossa mente, nossa consciência é limitada sobre as coisas que são eternas. Então pare de querer saber tudo e comece a fazer tudo que o Senhor mandar. Somos seus filhos e por este motivo, por princípio e lei espiritual, devemos honrá-lo. Acima de tudo e de todos. E fazemos isso quando seguimos suas palavras, seus ensinamentos. Quando se comportamos como o Senhor quer que a gente se comporte. Quando começamos a fazer a sua vontade. A primeira vontade do Eterno não é descobrir o seu propósito de vida, é viver por meio da sua palavra. Essa é a primeira questão. Se suportar o castigo, como vimos, disciplina, o sofrimento, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige ou disciplina? Agora vamos um pouquinho mais a fundo. Hebreus 12, versículos 5 a 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora vamos entender isso aqui. A primeira parte é o que a gente tem como texto básico. Se suportar o castigo, o Senhor coloca um tijolinho, a pessoa já está sofrendo. O Senhor coloca uma tábua de isopor, a pessoa já está sofrendo. Ai, não, isso é demais para mim. É o maligno. Toma cuidado com isso. A nossa geração de hoje é uma geração que não pode sofrer. É uma geração que não pode passar dificuldade. É uma geração que tem que estar tudo perfeito. Mas a pergunta que eu faço, você é perfeito? Você vai dizer que não, né? Ou, no engano, você vai dizer, sim, eu sou perfeito. Creio que algumas pessoas aí vai dizer que é perfeito. Agora, olha a força dessa palavra. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como filho, ou seja, palavra de ânimo. Palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. A primeira questão, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão. Ou seja, não devemos desprezar e não devemos o quê? Nos magoar. Como a gente viu na primeira parte do ensino de hoje. Quando somos repreendidos pelos pais naturais, nós se tornamos o quê? Um poço de mágoa. Um poço de ressentimento. Não foi isso que vimos no começo? Então o Senhor já vai direto, ele fala aos nossos corações. Não
se magoe com a minha repreensão, o Senhor está falando. Pois o Senhor disciplina quem ama. Aí vai uma coisa boa para mim e para você. Por isso que é uma palavra de ânimo. O Senhor está te disciplinando? Diga sim. Fala sim. Então Ele te ama. O Senhor está te castigando? Sim. Então é que Ele te aceitou como filho. Você entende a importância disso na tua vida? Você consegue compreender a dimensão disso na tua vida? Você ser disciplinado pelo Senhor porque Ele te ama. Sofrer o castigo do Senhor porque Ele te aceitou como filho. Você consegue entender a dimensão disso? Vou ser bem franco contigo, eu não. Porque a minha mente natural, em alguns momentos, ela tem dificuldade de compreender as coisas espirituais da eternidade. E é por isso que eu fico no pé do Senhor todos os dias. Falando, Senhor, me mostra a plenitude do teu evangelho. Me mostra a plenitude da tua palavra. Me mostra a plenitude do teu reino. Porque eu sou tão pequeno. Sou tão falho. Sou tão fraco. E eu não quero me perder no caminho. Eu não quero fazer o que muitos fazem. Sente a sua graça, o seu poder, a sua maravilha, a sua magnitude. E depois cai. Então, para que isso não venha sobre a minha vida, me castiga, me disciplina, me corrija. Mas não despreze o meu coração. Não rejeite o meu coração. Essa é a oração que eu faço para o Senhor, sempre que eu me lembro deste momento. A outra questão, Ial, o nosso Pai. O amor do Pai pelos seus filhos. A correção do Pai. A correção do Pai gera filhos santificados. Guarda isso no teu coração. A correção do Pai gera filhos santificados. Hebreus 12, versículo 10 a 11. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia o melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que, por ele, foram exercitados. A gente já está indo para a parte final, mas eu quero trazer alguns pontos aqui para a gente entender. Porque a gente precisa entender essa parte. Para que participemos da sua santidade. Ficou claro isso para você? Que você é disciplinado para que você participe da santidade do Senhor. Perfeito. Agora, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Isso é uma verdade. E o nosso coração tem que encarar essa realidade. Ninguém gosta, como eu disse lá no começo, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser colocado na parede. E por um período, por um momento de tempo, nós ficamos tristes. Mas, como a palavra mesmo traz, mais tarde, ela vai produzir fruto de justiça se você permanecer. Porque tem pessoas que do castigo, tá lá triste no cantinho, sai. E aí não aprendeu nada. Então, não vai produzir frutos de justiça. É por isso que a palavra traz no final, e a gente deve prestar atenção sobre isso, para aqueles que por ela foram exercitados. Sabe o que é ser exercitados? Você entra numa academia, fica lá um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar exercitando o seu corpo, os seus músculos. Então você precisa aceitar o processo. Você precisa passar pelo processo, viver o processo na sua plenitude. Não de forma fingida como muitos fazem, como muitos realizam. Agora, por fim, vamos falar do caráter de Cristo. Vamos falar aqui de 2 características. Quem afirma que permanece, não,
permanece nele, deve viver como ele viveu. 1 João 2,6. A primeira questão que eu vejo aqui muito importante para nossas vidas é a questão de humildade. Você não consegue ser repreendido, você não consegue ser corrigido, você não consegue aceitar a disciplina se você não for uma pessoa humilde. Eu acredito que não. Então, para nos encorajar, trouxe aqui Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ou seja, precisamos praticar a humildade. Sendo pacientes e suportando uns aos outros com amor. Essa é a primeira questão. Se você realmente quer ser disciplinado pelo Senhor, essa é a primeira questão. A outra questão, a outra característica, pelo que eu vi dentro desse estudo, que trouxe ao meu coração, foi que o zelo precisa se fazer presente. Precisamos ser pessoas zelosas pela palavra, pelos nossos comportamentos, pela vivência. Nós precisamos ser zelosos. Então, Tito, capítulo 2, versículo 14, nos ensina. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então aqui a primeira questão. O nosso Senhor Yahshua, ele nos remiu de toda iniquidade. Então cuidado para você não voltar lá e se lambuzar de novo. Por isso que você tem que ser zeloso. E se você voltar, você viu que a palavra disse, foi clara. Muitos não conseguirão voltar. Não conseguirão fazer o caminho de volta, se arrepender e de forma verdadeira e genuína. Não vão conseguir. A palavra de hoje disse e mostrou isso. Agora, o que o Senhor vem fazer conosco? Purificar para si um povo seu especial. Você precisa ver se você está nesse grupo aqui. É um exame que você tem que fazer, um exame de consciência. Você quer ser purificado para ser um povo especial? Você vai falar sim, então você precisa ser zeloso com a palavra, com o seu modo de vida, com os seus comportamentos, para praticar as boas obras. Ou seja, é como você vai se manifestar no convívio com as pessoas, em sociedade, em comunidade. Então você precisa olhar para a tua vida externamente, não só internamente. Porque não adianta você dizer que é santo guardado dentro de uma parede. Nós fomos colocados para ser provados, então nós somos provados no mundo. Nós somos provados diante de várias situações, diante de várias adversidades, e isso tem que ficar claro para nós. Perfeito? Então, humildade e zelo são as duas características que eu deixo para que a gente coloque em prática e exercite em relação ao estudo de hoje. E agora, a gente vai ver, de forma breve, alguns aprendizados sobre o tema de hoje. Eu trago sempre ao final alguns aprendizados que é o que me chama a atenção. É claro que cada um de vocês vão ver outras coisas. Se você ver esse vídeo em outro momento, aqueles que estão aqui vai poder parar, analisar, tirar alguns textos, meditar de uma forma mais profunda. Mas o pai que ama os filhos disciplina-os, em Hebreus 12, 7, me chamou a atenção algumas coisas. A primeira, vimos que nossos pais nos corrigem por um pouco período de tempo, conforme o que aprendeu, e de acordo com a sua natureza natural, disfuncional e sem sabedoria proveniente da palavra do Eterno. Logo, criamos traumas, bloqueios, medos e inseguranças por meio desses acontecimentos vivenciados, na maioria das vezes, na infância. Portanto, devemos compreender que eles, nossos pais naturais, também estão aprendendo a viver nessa terra, e como nós são pessoas imperfeitas, dessa forma, devemos perdoá-los e honrá-los para ter uma vida relacional com o Pai Eterno. Essa é a primeira questão. O Pai, ele passa a corrigir as nossas imperfeições, dureza de coração, incredulidade, falta de fé, propósitos errados, a fim de nos moldar, aperfeiçoar e nos tornar seus filhos, por meio da reconciliação, através do Messias. Os que não aceitam a correção e a disciplina, não são filhos legítimos. E com isso, vivem sua vida aqui na terra,
separado do Pai Eterno e, desse modo, viverá sua vida também separado dele na eternidade. Já os que aceitam as suas correções e disciplina sofrem por meio desse processo, mas os frutos produzidos ao final são obediência, purificação, santificação e a promessa da eternidade com o Pai e o Filho. Que possamos ter, portanto, a compreensão da necessidade da correção do Pai Eterno e aceitar as suas correções, sendo transformados dia a dia em pessoas melhores. Não por si mesmo, mas sim pelo processo de santificação que é realizado pelo Pai, por meio da sua palavra e do poder e operar do seu Santo Espírito. Que essa palavra traga para o seu coração esperança naquele que o criou, seu verdadeiro Pai, o Eterno, o seu Salvador, o Messias, Yahshua, filho de Yahweh. E que o poder e operar do Espírito Santo de Deus esteja agindo na tua vida neste momento. Agora, para concluir, como é de conhecimento daqueles que assistem os nossos ensinos, das reuniões missionárias, sobre o título de hoje, o pai que ama os filhos disciplina-os, a gente vai fazer a leitura do versículo base e fazemos uma oração no final para a gente concluir, perfeito? Vamos ver na versão King James. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Agora vamos então, portanto, fazer uma oração. Aqueles que estão aqui, se quiser se levantar ou ficar sentado, não tem problema. E aqueles que estão assistindo em outro lugar, fiquem à vontade e façam da melhor forma possível. Pai Eterno, em nome de Yahshua, o seu Filho, que essa palavra entre nos nossos corações e que possamos aceitar a tua correção, repreensão e disciplina. Sim, Senhor, somente por este caminho de correção é que poderemos conhecer a plenitude da tua palavra e sermos um povo peculiar, separados para ti e santificados por meio da tua palavra, da tua vida relacional. Senhor, em nome de Yahshua, cuida dos nossos corações, arranque, remova as escamas, remova dos nossos olhos as travas, bloqueie tudo que impeça da gente conhecer a plenitude da tua palavra, da tua verdade, em nome de Yahshua. Que o poder e o operar do Espírito Santo venha agir em nossas vidas e que venha o teu reino com poder, honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado àqueles que estão aqui por compartilhar, estar conosco nesse estudo, nessa gravação. E obrigado àqueles que vão assistir. Se vocês quiserem, pode deixar algum comentário na nossa plataforma, que a nossa equipe vai estar respondendo. Então, boa noite a todos e que a paz de Yahshua vos acompanhe.